Então, estamos oficialmente começando mais uma sessão do nosso livro aqui, Atenção Plena. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8. Capítulo 8. Eu vou começar lendo um pedacinho aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Semana 4. Semana 4, qual que é a meta? Ir além dos rumores. Quando o autor fala assim sobre rumores, são aqueles pensamentos automáticos da nossa mente que vocês vão entender que eles vão criando histórias na nossa mente, né? A gente acha que a gente está no comando, mas a gente está sendo controlada pelos nossos pensamentos automáticos, tá? Então vamos lá. Eu vou ler uma frase para vocês e aí eu quero saber quem não leu, né, Pepês? Quem leu não vale contar. O que é que vem à mente de vocês, tá bom? João estava caminhando em direção à escola. João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a aula de matemática. O que é que veio à mente de vocês? Escrevam aqui no chat. João estava a caminho da escola e ele estava preocupado com a aula de matemática. O que é que vem na mente de vocês? Escrevam no chat, Pepês. O que é que vem? Yolanda, Elizabeth, Lilian, prova. É um aluno indo para a prova, dificuldade do aluno com a matéria, não estava prestando atenção no caminho, vai ter prova. Legal, então vocês estão imaginando um aluno indo para a escola, certo? O cérebro já montou a cena, né? Aí a historinha continua. Então a historinha começou. João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a aula de matemática. Aí a próxima frase. Tinha medo de não conseguir controlar a turma. O que a gente percebe aqui, Pepês? Escrevam aqui no chat. O que é que já mudou? Ele tinha medo de não conseguir controlar a turma. Todo mundo já colocou aqui. Era o professor. Mas lá no começo, o que é que teu cérebro te contou? É um aluno. E agora a gente vem para a última frase. Então vamos lá. João estava a caminho da escola, ele estava preocupado com a aula de matemática, é um aluno indo para a escola. Aí vem a terceira frase. Tinha medo de não conseguir controlar a turma. Opa, o teu cérebro já mudou, é um professor. E aí vem a última frase. Aquilo não fazia parte das tarefas de um porteiro. Entenderam? É uma pegadinha, né, Pepe, para o nosso cérebro. Vamos lá. O que você percebeu ao ler estas frases? A maior parte das pessoas precisa refazer sua interpretação à medida em que vai lendo cada frase. Primeiro, a gente acha que é um menininho indo para a escola preocupado com a prova, com a aula de matemática. Depois, o nosso cérebro precisou mudar a cena, imaginando um professor. A seguir, o cérebro substitui o professor por um porteiro. Esse exemplo, presta atenção, ilustra muito bem como a mente atua de forma contínua nos bastidores. Por isso que esse capítulo é sobre os rumores, as fofocas do teu cérebro, né? As falsas interpretações. Então, a sua mente vai atuando nos bastidores para formar um quadro do mundo. Nunca a gente vê uma cena em detalhes, mas a gente vai, né, fazendo interferências com base nos fatos que nos são dados. Então, a sua mente, ela vai refinando informações, ela vai julgando, comparando com o que, PPs, que a gente está vendo aqui o tempo todo. Qual é a base de comparação da sua mente? Escrevam aí no chat. A base de comparação da sua mente é o passado. Então, a sua mente vai julgando, comparando com experiências do seu passado e atribuindo significado, que é o que você acabou de fazer, né, com o menino, depois com o professor. Um mesmo acontecimento, um mesmo fato, pode ser completamente diferente para duas pessoas. Ou seja, a gente não está vendo a realidade, mas a gente vê o mundo como nós somos. Então, ele escreve aqui. Um mesmo acontecimento pode ser diferente para duas pessoas. Não existe uma realidade objetiva. Não vemos o mundo como ele é, mas vemos o mundo como nós somos. Não vemos o mundo como ele é, Pepês, mas vemos o mundo como nós somos. Aí, ele traz um modelo que eu gosto super desse modelo. Esse modelo foi uma coisa que fixou alguns anos na minha mente, e eu sugiro, Pepês, que vocês adotem esse modelo de autopercepção, que é o modelo ABC.
Eu vou ensinar vocês, olha, a maneira com que a gente interpreta o mundo faz uma diferença muito grande em como a gente reage, tá bom? Então, vamos usar o modelo ABC. Anota aí. A vai representar a situação em si. Gente, A é o fato. A é o fato, é o que aconteceu, é o fato nu e cru, sem interpretação. Anotou? Ele coloca até o A é como se alguém tivesse filmado, tá? Então, sempre quando tem ali, né, por exemplo, uma discussão, tá bom, mas qual foi o fato em si? Eu sempre trago um exemplo de uma vez que a gente estava no carro, tiveram várias vezes, né? Mas eu sempre trago para as minhas alunas um exemplo de uma vez que a gente estava no carro, brigando, eu, meus dois irmãos no banco de trás e a minha mãe brigando com todo mundo, né, gritando, ela estava dirigindo, coitada. E aí, no- cada um colocando a culpa no outro, e num daqueles momentos explosivos da minha mãe, ela bateu o carro. Ela bateu o carro e eu lembro tanto da cena, Pepe, a gente estava indo para a escola e a pessoa na qual ela bateu saiu do carro assim sangrando. Para mim foi uma coisa tão traumática. Aquilo ficou na minha mente e eu conto uma história, né? Eu interpreto a história de uma maneira. Os meus irmãos interpretam de outra maneira. Então, aqui, o que que é o A? O A é a situação em si, é se alguém estivesse filmando aquele dia lá, alguém está filmando a briga, né? A minha mãe, a gente deixando a minha mãe doida, o carro, a colisão do carro, esse é o A, tá? Se uma câmera estivesse filmando. O B é a interpretação dada à cena, é a história que a gente conta. Então, é a história que eu tô contando para você, né? Essa é a história que eu conto. E o C são as reações. É a sua reação, o seu impulso, a sua ação, o que você faz. E aí o autor traz, com muita frequência, Pepês, a gente vê o A e o C. O A e o C tá mamão com açúcar, tá facinho. Por quê? Porque o A é o que aconteceu. O A é o que aconteceu. É a cena. O C é a sua ação. O que aconteceu e o que eu fiz. Mas não estamos conscientes do B. O B é o filtro de significado, é a interpretação que você deu para a cena. A gente tem uma impressão, Pepês, de que o B é a realidade. A gente confunde o B com A. Pois eu não estava lendo para vocês que ele estava caminhando em direção à escola, preocupado. Então, aí o B é o significado que você deu. Gente, é um menino que está indo fazer prova de matemática. Esse é o significado que você deu. A gente acredita que a própria situação despertou nossas emoções, mas na verdade quem fez isso foi a nossa interpretação da cena. Então, quem desperta em você a sua ação não é o A, não é o fato, a cena, mas é a sua interpretação da cena. É como se o mundo fosse um filme mudo, no qual nós criamos os diálogos, mas esses diálogos mentais, eles são criados tão rapidamente, né, que parece que eles são parte do filme. Olha como isso é forte, Pepês. A narração mental, e é aqui que ele fala que esse capítulo, a semana 4 é você superar os rumores. Os rumores, né, são essas falas mentais, é o significado que você dá às coisas, que tem muito a ver, para você que já é minha aluna, tem muito a ver, Pepês, com a catastrofização que a gente tanto fala, né? Então, a narração mental é como um boato. Um boato pode ser verdadeiro, ele pode ser mais ou menos, né? Ele pode ser mais ou menos verdadeiro, ou ele pode ser completamente falso. E aí, quando começam a vir aqueles pensamentos na nossa mente, Pepês, de julgamento, desse filtro de significado, né? Esse pontinho B, o que que o autor traz aqui? Se a gente tenta controlar isso, Pepês, presta atenção, porque isso aqui muda muito o nosso jogo. Se a gente tenta controlar isso e a gente ouve uma alternativa àqueles pensamentos perturbadores, a gente não acredita na resposta. Se a gente começa a querer responder, né, esses pensamentos catastróficos, desse filtro de significado, a gente falando racionalmente, né, isso não é verdade, não foi assim que aconteceu, vai ficar tudo bem. Quando você
tenta rebater esses pensamentos com pensamentos positivos, o que que acontece? Não acreditamos internamente nas respostas. Por quê? Porque a força emocional por trás dos pensamentos negativos é tão poderosa que suplanta a nossa lógica. De novo, a força emocional por trás dos pensamentos negativos é tão poderosa que suplanta, afoga toda a sua lógica. Então, a solução, Pepês, não é, né, você querer ficar trazendo um pensamento positivo de forma lógica, racional, porque existe uma emoção muito potente por trás daquele pensamento negativo. Vocês perceberam? O ponto B, Pepês, esse ponto de interpretação, ele é todo baseado no nosso passado, não é algo que você vá conseguir controlar. Então, o primeiro ponto é você assumir que você não vai conseguir controlar e que você não vai racionalmente, né, contar para você que está tudo bem, porque todo o teu sistema está falando que não está tudo bem. Então, ao invés de confrontar a sua fábrica de rumores, né, essas fofoquinhas, com lógica e com pensamento positivo, faz muito mais sentido simplesmente observar os pensamentos se desenrolarem, que é o que a gente está fazendo o livro inteiro e é o que a gente vai fazer até o final do livro. Vocês vão ver que esse livro ele tem muita repetição e ele é para ser repetitivo. Por quê? Porque ele é sempre sobre atenção plena, ele é sempre sobre uma emoção não é um problema a ser resolvido, ele é sempre sobre agora eu já entendi que tem ponto A, B, C, que o meu cérebro faz rumores e que isso é um rumor, mas eu não vou brigar com esse rumor, eu vou observar este rumor. E aqui, o autor traz para a gente que as 3 primeiras semanas, que foram as semanas passadas, né, ele está treinando a nossa mente, né, ele está treinando como se fosse uma musculação. A partir dessa semana, a gente começa a entrar nesses rumores, a gente começa a observar essa catastrofização, Pepes, e a gente vai para a meditação dos sons e pensamentos. Aqui eu quero trazer uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: o autor ele faz essa comparação que eu acho brilhante. Essa comparação é brilhante, Pepes, entre os sons e os pensamentos. Eu quero ler para vocês, porque vocês vão perceber que há muita semelhança nos sons que chegam para a gente ao longo do nosso dia e nos pensamentos que chegam para a gente ao longo do dia. Então, essa comparação, essa analogia, ela traz muito conforto para a gente. Olha só. Então, a meditação central para a gente dessa semana é a de sons e pensamentos. E aí, eu vou ler para vocês um pouquinho quando ele escreve sobre essa semelhança, tá? Por que que ele faz essa analogia? Bom, você concorda que nunca existe silêncio total? Nunca existe silêncio total, certo? Até no silêncio, até se você se fechar num quarto silencioso, você vai ouvir um zumbido no seu ouvido, você vai ouvir a sua respiração, né? Você vai ouvir um eco de alguma coisa, você vai ser surpreendida às vezes por um passarinho que bica ali o vidro, qualquer coisa, né? Mas nunca existe silêncio total, então essa é a primeira semelhança. E os seus pensamentos, o fluxo de pensamentos nunca para. Olha, essa analogia é muito boa. Eu quero que vocês comecem a fazer uma analogia entre o som e o pensamento. Então, essa semana, essa meditação tem esse objetivo. Aonde o autor quer chegar, Pepês? Isso vai trazendo paz para a gente. Porque a gente para de querer brecar os pensamentos, brigar com os pensamentos. E a gente assume que é o seguinte: pensamento é igual ao som, sempre tem. Então eu tenho que começar a sentir paz, apesar dos pensamentos perturbadores, porque um pensamento é só um pensamento. Lembra que ele é uma nuvem que passa e vai? Então, enquanto você quiser brigar com pensamentos, você tem que falar: poxa, eu estou fazendo algo que é antinatural. Porque é isso, o pensamento é como um som. A meditação de sons e pensamentos, pouco a pouco, revela semelhanças entre som e pensamento. Ambos parecem surgir do nada, então aqui ele está trazendo as semelhanças. Ambos parecem surgir do nada, ambos parecem aleatórios, do nada, ó aí, viu? Barulho. Do nada surgiu um ruído, do nada surgiu um pensamento, do nada, são aleatórios. Outra semelhança, a gente não tem controle sobre nenhum dos dois. Você não controla um barulhinho que surge, você não controla o pensamento que surge.
mais. Ambos têm enorme potência e contêm enorme impulso. Os sons, eles impulsionam a gente a tomar uma ação, certo? Se houve um estouro, você é tomada por uma emoção e uma consequente ação. O pensamento é a mesma coisa. Eles desencadeiam, tanto sons quanto pensamentos, emoções poderosas que podem facilmente tirar você do seu caminho. Assim como o ouvido, olha que fantástico. Assim como o ouvido é o órgão que recebe os sons, a mente é o órgão que recebe os pensamentos. Da mesma maneira que quando a gente escuta os sons, a gente ativa na mente um conceito correspondente, por exemplo, você ouve ali um som de carro, né? Você ouve uma buzina, automaticamente não vem à sua mente assim, carro. Você ouve um miado, automaticamente não vem à sua mente assim, gato. Você já tem um filtro de significado, presta atenção, Pepe, para cada barulho. Você já tem um filtro de significado para cada barulho. Quando você ouve, por exemplo, o sonzinho de abrir a porta da sua casa, você já tem um filtro de significado. Porta da minha casa, alguém entrou, barulho do ar-condicionado. Da mesma maneira, o surgimento de qualquer pensamento ativa uma rede de associações mentais. Olha que incrível que é isso. Pelo ouvido entram os sons, pela mente entram os pensamentos. Só que a gente já tem filtro de significado para tudo. Quando você ouve um piu-piu, você já sabe, é um passarinho piando, você já criou a imagem. Assim como quando eu disse, o João estava indo para a escola, pensando lá na prova de matemática, você já criou um filtro de significado, aluno. Depois, quando fala, ele estava preocupado em controlar a turma, professor. Depois você descobriu a realidade filmada, o porteiro. Então, Pepês, o que que a gente tem que ter consciência? A sua mente, ela já tem filtro de significado, ela já está prontinha para catastrofizar, para criar histórias incríveis, negativas, a todo momento, baseadas em filtro de significado que você não controla. Você vai ouvir um miado, você não tem como pensar que é um dragão. Automaticamente já vai vir um gato à sua mente, certo? Antes que a gente perceba, a mente já salta para um passado que havíamos esquecido, ou um futuro idealizado, catastrofização. A gente pode, só por um pensamento, começar a se sentir com raiva, zangada, triste, ansiosa, tensa, angustiada por uma coisa que não aconteceu, amargurada, apenas porque um pensamento desencadeou uma avalanche de associações. Anota isso. Um pensamento desencadeia uma avalanche de associações. Pepês, toda essa catastrofização, tudo isso que você cria ao longo do seu dia, isso não passa de uma avalanche de associações cerebrais. Dá uma certa agonia isso na gente, porque a gente fala, meu Deus, eu não estou controlando nada. Tudo isso aqui é um baita piloto automático, mas é mesmo. Por isso que a gente vai fazer sempre a meditação da atenção plena, para nos tornarmos cada vez mais conscientes da nossa inconsciência, para a gente trazer cada vez mais presença. Agora, olha que interessante. É possível se relacionar com os pensamentos perturbadores da mesma forma com que a gente se relaciona com os sons perturbadores. Ah, mas tem esse barulho aqui de cortador de grama. Tudo bem, mas é só um barulho e esse barulho vai o quê? Passar. Um pensamento é só um pensamento. É uma nuvem que, ó. Então, Pepês, anotem aí que essa semana a gente vai se focar em fazer a faixa 5, que é a meditação nova, meditação de sons e pensamentos. Essa meditação é maravilhosa, eu já falo para vocês que ela traz muita paz. E aqui eu acho importante que o autor ele conta para a gente como é que o pensamento ele funciona no cérebro, à luz da consciência, os pensamentos parecem tímidos. Ele traz essa frase que eu acho muito importante, à luz da consciência. Ou seja, quando você está meditando, quando você está em atenção plena, e ao longo do dia, agora que a gente está ficando treinada, né? Quando a gente fica consciente de que, opa, olha, gente.
Elizabeth, você está tendo esse pensamento negativo, esse pensamento não é você, mas é um pensamento, ele está passando. Quando você toma consciência do pensamento, você desarma o circuito. Quem esteve aqui em casa, no nosso encontro com o doutor Gabas, né, ele explicou super bem como isso acontece, como você, quando você coloca atenção, olha, eu vou ter uma crise de pânico, você desarma esse circuito. E ele explicou em detalhes por que que isso acontece. Eu acho interessante que o autor ele traz o seguinte: o pensamento na prática, ele é um pulso, o início do pensamento é um pulso, então ele coloca, ele chama de centelha. A centelha, o início do pensamento, ele é um pulso bem curto, provavelmente corresponde a uma imagem breve, mas o que a gente considera um pensamento mesmo, o pensamento é composto por esse pulso pequenininho e uma cauda subsequente. Ele até fala que essa cauda é como um séquito que vai seguindo um rei ou uma rainha. É uma cauda, é uma coisa que sempre vai atrás, né? Uma cauda. Imagine, então, que esse pequeno pulso de pensamento, é, o, o que forma essa bola de neve não é o pulso de pensamento, é a cauda, Pepe. E essa cauda vem pelo significado. Vocês estão entendendo o raciocínio? Isso aqui é maravilhoso, porque quando você detecta só o pulso, você olha, isso aqui, ó, eu estou começando a ter um pensamento negativo. Quando você traz consciência, você desarma a cauda. Você fica só com o pulso, e o pulso é uma nuvenzinha que, ó, rapidamente ela vai embora. Pepês, se a gente realmente se aprofundar em relação a isso aqui, a gente, através do poder do pouquinho, a gente muda a nossa vida. Porque grande parte das nossas emoções e das nossas ações estão relacionadas com isso aqui, com a gente alimentar fantasma com filé mignon, a gente deixa essa cauda acontecer, a gente deixa a cauda dar volta no quarteirão. Então, qual que é o ponto? Eu vou brecar esse negócio no pulso. Como que eu vou brecar? Não é na força, é só na observação. Agora, olha aqui, quando você traz o pensamento para a consciência, ele perde força e efeito, ele fica só no pulso. Que é aquela primeira frase que ele falou: à luz da consciência, os pensamentos parecem tímidos. Jamais havia permitido. Ah, tá. Essa parte eu quero ler para vocês. Um aluno dele que começou a fazer essa prática especificamente dos sons, né? E ele começou a sentir muito incômodo. Por quê? Porque esse aluno dele tinha zumbido. Alguém aqui tem zumbido no ouvido? Alguém tem zumbido? Coloca aqui. Então, quando você for fazer essa prática no silêncio, você vai ver que no começo você pode ficar irritada, você pode ficar perturbada, porque você não vai conseguir parar de prestar atenção no seu zumbido. E aqui eu trouxe para vocês esse ponto de observação é, porque esse aluno dele, depois, né, de começar a praticar, e no começo ele ficou bem irritado, ele entrou em um outro nível de consciência, que é o seguinte: eu vou aceitar o zumbido como parte do todo, como parte do meu ambiente. E aqui, jamais havia permitido que ele, o zumbido, simplesmente permanecesse ali. A sensação foi diferente e libertadora. Então, tudo que a gente vê nesse livro, Pepês, é sobre a gente observar com atenção plena e a gente aceitar. Sempre observar como observador externo, né? Aqui, vocês lembram que o autor, ele sempre traz uma coisinha diferente da semana? Lembram? Então, a coisinha diferente, que a gente já viu meditação da uva passa, a gente já viu várias, né? A coisinha diferente que ele traz essa semana, que eu acho incrível, ele chama de meditação da fila frustrante. Mas eu já vou te contar que você pode usar para várias coisas. A meditação da fila frustrante é a seguinte: quando você está numa fila, por exemplo, de supermercado, né? O exercício é você começar a perceber como você se sente. Porque, Pepe, tem gente que tem pânico em fila do supermercado. Inclusive, aquele livro que eu falo para vocês, eu não sei como chama esse livro, tá? Mas é o livro A Técnica do Movimento Único, é bem específica para pânico. É um livro que eu li e que eu gostei muito, ele fez muito sentido e ele está muito relacionado com a atenção plena. Nesse livro,
Um dos exemplos que ele mais usa é fila de supermercado. Aliás, é o primeiro exemplo do livro. Porque é aquele momento em que você tem que entrar, por exemplo, fila de supermercado, trânsito parado, né, farol. É aquele momento em que você tem que entrar em contato com a sua ansiedade. E isso pode ser perturbador. Então, só começa a perceber, pode ser uma microirritação, do tipo, ai, que coisa chata ter que esperar o próximo da fila. Pode ser que você só fique impaciente, pode ser que você fique ali olhando para as filas do lado para ver se, né, se tem, se a outra fila está menor. Pode ser que você pegue o celular, porque você não consiga ficar, com atenção plena, você precisa se distrair, pode ser que você sinta tédio, pode ser que você sinta uma ansiedade muito alta. Então, o exercício é observa como você se sente nestas situações. Então, ele traz o que é que está passando pela minha mente? Quais sensações existem agora no meu corpo? De que reações e impulsos emocionais eu estou consciente? Ou seja, método ABC. Método ABC. A é o filme, estou na fila do supermercado. Se alguém estiver filmando, sou eu na fila. O B. O B é aquele difícil da gente ver. Reações emocionais, filtro de significado. E o C, a minha ação. Esse é um exercício que você pode usar não só na fila do supermercado, mas você pode usar no trânsito, você pode usar quando você está esperando para fazer um exame. Eu chamo essa meditação da coisa chata. Meditação da coisa chata. É um momento que gera um desconforto para você. E aqui, quanto mais consciência você trouxer, poxa, qual será que é o meu filtro de significado aqui? Por que que eu estou associando isso a uma coisa ruim, negativa? Tá? Então, esse é o exercício diferente que ele traz, né? E na conclusão ele fala: esteja aqui. Qual que é a solução para esses momentos do trânsito, da fila? Esteja aqui. Este momento também faz parte da sua vida. Viva-o com atenção plena. E aí, Pepês, vamos para o nosso resuminho de exercício. Ele pede para a gente continuar com a faixa 4. Vocês estão percebendo que a gente vai fazer, semana passada a gente já fez emendado, tá? Então anota aí a lição de casa. A gente vai fazer a faixa 4, seguida da faixa 5. Então a faixa 4 é a respiração do corpo, né? 8 minutos. Depois você já vai entrar em seguida na de sons e pensamentos, que é a faixa 5, que é maravilhosa, tá? A faixa 4 vai preparar você para 5. Essa semana, vocês estão indo para um outro nível, porque ele já entra nesses rumores, na catastrofização, no significado, na história que você conta. Então, a gente já está em um outro nível em relação à semana 1, por exemplo, que é só atenção na respiração. Então, quem está entrando agora, eu sugiro fortemente que você assista às outras aulas e comece do começo, tá? E aqui ele pede para a gente continuar fazendo 2 vezes por dia a respiração dos 3 minutos, que é a faixa 8. Anotem, por favor. Por quê, Pepês? Porque essa respiração da faixa 8, essa meditação da faixa 8, ela é o nosso SOS. Inclusive, você que é minha aluna aqui no PP, coloque essa faixa 8 na sua caixa de ferramentas. Depois você vai ver que você não vai mais precisar do áudio, tá? Mas coloque na sua caixa de ferramentas a faixa 8. Então, lição de casa, praticar a meditação da coisa chata, fila de mercado, trânsito, exame de laboratório, qualquer coisa. Depois, faixa 4, seguido da faixa 5. Isso vai ser uma vez por dia só, porque é longa, a 4 e a 5. E depois, 2 vezes por dia, ele pede para você fazer a faixa 8, que é a da caixa de ferramentas. Essa é a nossa lição. Pepês, nós estamos muito pontuais. Toda segunda-feira a gente começa às 7 em ponto e termina às 7h30 em ponto. Eu tô amando isso. E nem é programada. Olha, Pepês, que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? E na próxima semana a gente vai ter sessão de mentoria só para dúvidas aqui desse programa gratuito do Atenção Plena. Combinadíssimo?
venha para a mentoria mesmo se você estiver começando agora, se você estiver no meio do programa, tá? Um beijo grande, até já já.